Oi, pessoal! Hoje, aqui no canal Resumô, a gente tem um bate-papo bem especial, mergulhando no capítulo 6 do livro Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Para quem curte esse tipo de assunto, ó, já se inscreve aí no canal, deixa o like para fortalecer, tá? Assim a gente continua trazendo mais resumos e reflexões para todo mundo. Bom, vamos lá. A gente vai explorar hoje as técnicas de cura mental que o Murphy apresenta nesse capítulo. A ideia central, assim, é bem forte, né? Que o poder de curar já está dentro da gente, sabe? No nosso subconsciente. Exatamente. O capítulo defende muito isso, que na verdade nenhum profissional, ahn, seja médico, psicólogo ou mesmo um líder religioso, ele cura diretamente. O papel dele seria mais remover obstáculos, né? Sejam físicos ou mentais. Tem até aquele ditado antigo, qual? O médico pensa ferida, mas Deus é quem cura. E aqui, claro, Deus pode ser entendido de várias formas: natureza, vida ou o próprio poder subconsciente que o livro aborda. O agente da cura mesmo, o verdadeiro, é esse princípio interno. Nossa, interessante isso. E o mais curioso que o autor comenta é que isso parece funcionar independentemente da crença religiosa da pessoa, né? Ele até fala que o subconsciente curaria um corte na mão até de um ateu convicto. Parece que a chave é saber como direcionar esse poder, então. É bem por aí. Todo o processo moderno de terapia mental que ele descreve se baseia nisso, essa inteligência infinita do subconsciente. Ela responde à fé. Mas veja bem, não é necessariamente fé em algo externo, um dogma, nada disso. É a fé como um pensamento firme, sabe? Uma convicção interna profunda. É sobre você conseguir visualizar o resultado que você quer. A cura, por exemplo. E sentir que aquilo já é real. Agora. Tem aquela frase, né? Acredite ter recebido e receberá. Ah, sim. Isso me lembra da tal lei da fé que ele menciona. Basicamente, a nossa vida meio que responde àquilo que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre o mundo. Tipo, o pensamento na nossa mente é que dá a direção para o poder do subconsciente agir. É isso. Exatamente. Por isso que acreditar em algo que prejudica a gente é totalmente contraproducente. A fé em si, essa convicção, ela que é o motor. E o capítulo faz uma distinção importante, que vale a pena a gente comentar, entre a terapia da oração, Terapia da oração. O que seria isso, exatamente? é descrita como uma ação mental bem direcionada, sabe? Onde você conscientemente escolhe uma ideia tipo a saúde perfeita, e você imprime essa ideia no subconsciente sentindo que ela já é real. Isso é diferente da chamada cura pela fé cega. Ah, a fé cega. Lembra do exemplo que ele dá do Franz Mesmer com o tal magnetismo animal? As pessoas se curaram, né? Sim, aconteciam curas, mas o ponto do livro é que não era por causa do tal fluido magnético que o Mesmer achava que era. O que funcionava mesmo era a imaginação forte das pessoas e a sugestão poderosa de saúde que era passada para elas. Entendi. Elas acreditavam com muita força que iam ser curadas e essa crença ativava o subconsciente delas, mesmo sem entenderem direito como ou porquê. Faz sentido. Precisamente. Aí entra a importância do que ele chama de fé subjetiva. O subconsciente, segundo Murphy, é altamente sugestionável. Então, se a mente consciente, que é a mente mais objetiva, crítica, se ela relaxa, se ela diminui a resistência, tipo num estado de sonolência ou de passividade, Fica mais fácil gravar a sugestão de cura lá dentro. exatamente, fica mais fácil imprimir essa sugestão no subconsciente. Tem um exemplo do pastor que curou o homem cético, né? A passividade do paciente naquele momento permitiu que a sugestão de saúde do pastor entrasse e fosse aceita pelo subconsciente, contornando a dúvida consciente. Isso é muito interessante. É como se a gente desse uma contornada no porteiro crítico da nossa mente consciente, né? Para facilitar a entrada da ideia positiva. E o livro também bate muito na tecla de parar de ficar falando dos problemas, das doenças, de ficar dando nome para elas o tempo todo. Sim, sim. Porque focar na doença acaba alimentando ela com a nossa atenção, com o nosso medo, né?
A sugestão é agir como um cirurgião mental, como ele diz. Cortar fora esses galhos secos, esses pensamentos negativos. Gostei dessa imagem do cirurgião mental. E o que ele sugere colocar no lugar? A ideia é ocupar a mente com as grandes verdades da vida, sabe? Pensamentos de saúde, de harmonia, de paz, de integridade. E fazer isso especialmente antes de dormir, porque o subconsciente continua trabalhando enquanto a gente dorme. Então, é bom dar um material positivo para ele processar. Ok, então vamos tentar resumir os pontos principais que a gente conversou aqui sobre o capítulo 6. O poder de curar está dentro da gente, no subconsciente. Segundo, a fé, entendida como um pensamento firme, uma convicção sentida, é o que ativa esse poder. Certo. A técnica envolve visualizar e principalmente sentir o resultado que a gente quer como se já fosse real. Agora, isso. E quarto, evitar focar na doença, nos problemas. E quinto, usar a tal terapia da oração para direcionar conscientemente nossos pensamentos para a saúde e bem-estar. Exato. E a compreensão desses mecanismos todos é isso que transforma a fé cega numa fé mais esclarecida, mais eficaz. Essa ida da esperança passiva para uma aplicação ativa, né? É um conhecimento que a gente pode usar de forma bem prática no dia a dia. Com certeza. E olha, isso tudo deixa a gente pensando numa coisa, né? Se o nosso pensamento direcionado e sentido tem tanto poder sobre a nossa saúde, como será que essa mesma dinâmica funcionaria se a gente projetasse conscientemente pensamentos de saúde, de vitalidade, para outras pessoas, considerando aquela ideia de uma mente subjetiva universal que o livro também toca? Boa pergunta. Fica aí uma reflexão interessante para a gente levar, né? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa análise de hoje sobre o capítulo 6 de O Poder do Subconsciente. Esperamos que tenha sido esclarecedor para vocês. Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? Até a próxima!